Pessoal, trazer aqui o nosso amigo Tony Garcia, empresário de Curitiba. Fala, Tony, tudo bem? Bem, você, Miguel? Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu ver aqui alguma notícia que depois eu converso. Tony, com você eu queria conversar sobre uma entrevista do Roberto Bertoldo, advogado, que ele deu para o Rovai ontem, que ele traz informações muito fortes. Uma delas é que um dos focos principais do Sérgio Moro era a Petrobras, né? Que grande parte da articulação do Sérgio Moro era a Petrobras. E é claro que isso é uma acusação muito grave, apesar de não ser novidade para quem acompanha a Lava Jato, sabe que, de fato, a Petrobras estava no centro ali dos desejos do Moro, né? E foi uma vítima. A Petrobras perdeu bilhões de dólares com a Lava Jato. A Lava Jato ela fala sobre a questão da corrupção da Petrobras, mas sabe que eu estudei muito a questão da Lava Jato, né? Não foi provado que, por exemplo, houve desvio, houve excesso de preço nas obras, né? Você tinha o dinheiro lá dos empreiteiros que eles distribuíam, que faziam isso há mais de 50 anos. Mas, enfim, quero saber a sua opinião sobre essa entrevista do Bertoldo, em que ele fala sobre essa obsessão do Moro contra a Petrobras. Como é que você avalia isso? Bom, Miguel, eu ontem até, inclusive, dei uma entrevista em outra rede aí, independente, justamente para contrariar o que o Bertoldo tinha falado, entendeu? Eu não tenho nada contra o Bertoldo, eu acho que ele tem o ressentimento com o Moro, ele pode tocar as coisas dele, só que eu não quero que se misture comigo. Ele disse nessa entrevista a semana passada que ele teria ficado preso 2 anos por uma coisa que eu teria sido obrigado a mentir e que ele não sabe porque fez isso e tal. Ele se vitimizou de uma coisa que não é verdade. Então eu não quero contaminar as coisas que o Bertoldo diz, né, com as coisas que eu estou falando, porque o Bertoldo está muito no disque-disque, entendeu? Enquanto que eu trouxe provas, desde o primeiro dia eu estou sendo coerente com as coisas que eu falo, entendeu? Então eu nunca vi, na minha época, o Moro ou qualquer um deles se referindo nessa coisa de interesse na Petrobras e tal, se não, entendeu? Alguma coisa que tinha ali, aí sim que tem que se investigar, porque na época o pai da juíza Gabriela Hart, entendeu? Ele era advogado de umas causas na Petrobras que eles tinham interesse comum lá, era uma causa milionária contra a Petrobras. Então, alguma coisa dessa pode ter sido por vias, né, tortas aí ajudado nessa causa. Mas aí até eu ouvi falar que eles tinham uma perseguição, faziam isso, na minha época eu não ouvi nada, não me pediram nada sobre isso, e o que eu tenho de prova, e eu não quero misturar com as coisas que o Bertoldo fala, entendeu? É que eu não falo, eu ouvi dizer, falei, ouvi, falaram, tal, não, eu tenho prova. Então eu não quero me misturar com isso, quero também afirmar aqui, o Bertoldo não foi preso pelo que ele fala que foi de uma coisa que eu teria sido obrigado a mentir. Não, ele foi preso por uma confissão que ele fez, gravado pela Polícia Federal. Entendeu? É isso que embasou o pedido de prisão dele e tudo bem. Então, eu botando isso daqui, reparando isso, no tempo todo que eu convivi, eu só vi esse interesse que eu achava que era um interesse, aí era uma causa grande, é isso que tinha que se investigar, e isso daí não é disque-disque, isso está no processo. O pai da Gabriela Hart, advogava contra a Petrobras, e isso ajudou eles na causa lá. Era dinheiro grande. É isso que, inclusive, o CNJ estava investigando, né? E hoje ela está sendo julgada no CNJ, a Gabriela Hart está sendo julgada hoje lá. Então é isso que eu tenho para dizer desse ponto específico, Miguel. Muito bom, Tony. Bom você falar sobre isso, né? Agora, voltando a falar do Moro, a gente tem um julgamento aí em breve do Sérgio Moro, né? Possível cassação dele. Já tem uma articulação grande em função de quem vai substituí-lo,
né, no Senado, um amigo nosso, você conhece também, o Esmael Moraes, entrevistou o Bolsonaro, fez uma exclusiva com o Bolsonaro. Aí eu trouxe ele aqui algumas vezes para falar sobre essa entrevista, trazer alguns bastidores. A gente deu algumas exclusivas aqui, eu e o Ismael. Uma delas é que o candidato dele é o Tarcísio, para 2026. Então, depois eu queria saber o que você acha do Tarcísio, você acha que o Tarcísio tem chance mesmo. Mas ele fala ele fala da eleição para o Senado, né, suplementar, e que eu achei interessante que o Bolsonaro chuta completamente o Sérgio Moro. Ele não fala uma palavra em defesa do Sérgio Moro, que ele poderia falar, né? É do partido, um partido aliado dele, né? O PL. Ele podia falar, não, a gente vai lutar até o fim, né? Para o Moro manter. Não, o Bolsonaro já está falando sobre quem vai ser o candidato. Ele vai apoiar, aparentemente, a Michelle, uma candidata forte, não está certo, mas, enfim, o bolsonarismo vai ter um candidato para o Senado no Paraná é muito forte, né? Muito forte, porque o bolsonarismo é muito forte no Paraná. Mas como é que você vê essa situação aí? Bom, veja, primeiramente o caso do Moro, né? O Bolsonaro usou o Moro na campanha, e o Moro usou ele aqui também, depois daquele fiasco que foi a passagem do Moro por lá, aquele fiasco da saída. O Moro tem um problema, com a última pesquisa que saiu mês passado, mostra ele com a personalidade política do país mais rejeitada, 68%. Por quê? Né? Ele é rejeitado por toda a esquerda, é rejeitado por toda a direita. Ele é traíra. Ele trai, onde que ele passa, ele traiu o Podemos, ele traiu o Álvaro Dias, o Ouro-Visto Guimarães, essa gente que trouxe ele para o partido para ele ser candidato a presidente, tudo, ele traiu toda essa gente, ele não tem escrúpulo, entendeu? Ele é um alpinista jurídico, alpinista social, ele é uma pessoa sem escrúpulo. Então, o Bolsonaro sabe disso. Ele quando foi secretário, eu até vi você conversando com o Ivan aí a respeito da BIM, ele quando foi ministro da Justiça, ele tentou aparelhar a Polícia Federal inteirinha e a BIM. Ele foi... Veja, a BIM não tem controle lá. Ele já usava a BIM aqui comigo em 2005. Ele já colocava gente da BIM para fazer trabalho clandestino aqui, sabe, para gravação disso. Não tem controle aquilo lá. Então, como você falou que o presidente Lula tem que tomar cuidado porque espionam ele também. Sabe, aquilo é uma coisa antiga, isso aí deveria acabar e se reformular essa coisa da BIM. Então, o Moro, ele tem uma coisa, ele é unanimidade, direita, esquerda, centro, tudo, políticos, judiciário. Ele é uma pessoa, entendeu? Ele é uma pessoa desqualificada por todos. E ainda a hora que ele veio à tona como senador e mostra, né, que ele é um indigente intelectual, sabe, ele não tem preparo para nada, ninguém sabe o que acontece, como que ele pode ter passado numa prova para ser juiz federal. Isso aí é uma coisa que deveria se estudar também. E porque e aqui no Paraná, ele teve uma disputa muito apertada aí com os candidatos, e ele, na hora, se abraçou com o bolsonarismo aqui, porque ele ia perder, entendeu? E aí eles tiraram o Álvaro, que tentou ser um candidato independente, ele se jogou com o Bolsonaro, como o Deltan também, se jogaram para o lado do Bolsonaro, e aqui é muito forte. Se tiver uma candidatura aqui, o candidato do Bolsonaro aqui chama-se Paulo Martins. Esse é o candidato dele, o candidato do Ratinho, e é o candidato do Bolsonaro aqui, é o Paulo Martins. Tá? Aí tem uma possibilidade. Se a Gleice for concorrer aqui e se mostrar uma candidata forte aqui, tal, porque vai ter muito candidato aí para se evitar, né, que fique pulverizado os votos de direita, e como é uma eleição de um turno só, e a Gleice pode ser favorecida com isso, aí ele colocaria a mulher dele aqui, que é imbatível. Aqui, aí ninguém disputaria, porque ela já aparece aqui com mais de 46% das pesquisas, entendeu? Então, se ele apoiasse ela aqui. É isso que se fala.
Mas até então o campo está aberto, tem uma briga dentro do PT para ser candidato aqui entre a Gleisi, o Zeca Dirceu, né, o Requião, tem um monte de gente aqui brigando por isso daí. E ontem, Miguel, eu falei com um advogado eleitoral, sabe, top de linha aí, nacional, e ele me disse que tem aqui uma teoria que o TRE aqui teria marcado para 1º de abril, para a coisa se arrastar, para a gente pedir vista aqui, e para isso se arrastar até a hora que o ministro Alexandre não tivesse mais no TSE, que a ministra Carmen Lúcia seria mais favorável, entendeu? Mais condescendente em prazos para o Moro ser julgado no TSE. Mas o que eu ouvi é que mesmo que se faça qualquer chicana aqui de pedir isso, pedir vistas ou não, que vai ser uma vergonha nacional se fizerem isso, né? Mas está delimitado entre o dia 1º e dia 8 para se começar a se pedir vista, fazer o que quiser e finalizar o julgamento. Com todos os recursos, embargos, declaração, isso, aqui, com todos que tem, com os prazos, com tudo, isso chegaria, Miguel, é isso que ele me deu tecnicamente, de quando que chegaria, entre 29 e 30 de abril, chegaria ao TSE o recurso, seja ele, se ele ganhou ou perdeu aqui, não interessa, esse recurso chegaria no TSE dia 29. E isso, no máximo, estaria sendo julgado entre dia 10 e dia 15 de maio. Então, o que a gente tem pela frente é mais 40 dias, que é esse calvário que o Moro está se deparando aí, eu acho que está chegando muito próximo do fim dele quanto a isso. E a partir desse momento, Miguel, eu acho que a vida dele vai ficar muito difícil, né? Sem o privilégio de foro, né? Sem nada. Eu acho que aqui embaixo tem muita coisa, ele vai enfrentar uma batalha muito grande judicial dos crimes que ele cometeu aí, fora o que está vindo de CNJ, fora o que está vindo do meu inquérito que está no STF, vem muita coisa, e o Moro eu acho que ele vai ter muito pouco tempo, ele vai estar muito pouco tempo em liberdade. Tony, a Lava Jato fez 10 anos, né? Então, nas últimas semanas, houve uma série de avaliações sobre esses 10 anos, saiu uma pesquisa com a Este, até você ter aqui a matéria do Merval Pereira, do Globo, né? Bom senso da população. Apesar de todos os ataques dos últimos anos, Sérgio Moro continua com forte apoio popular. Né? Não é verdade isso, né? Mas, enfim, o Merval Pereira, ele sempre foi um dos maiores... O Merval Pereira é cúmplice da Lava Jato. O Merval Pereira, junto com a Globo, é cúmplice da Lava Jato. Você está entendendo? Se eles forem investigados, eles vão ver que todas as coisas que forjaram com o conluio deles, entendeu? A maioria dos jornalistas do coisa, a própria direção da Globo estava envolvida com isso daí, dos jornalões, todos foram cúmplices disso. Sabe, se você pegar... É o que eu acho que tem muita coisa ainda que não veio à tona, né? Porque por exemplo, eles me usavam para vazar notícia falsa, entendeu? Para jornalistas que eu era amigo, eu não vou falar aqui, mas eles me usavam para falar, e alguns deles, como fizeram lá atrás já, para eu falar para a Veja, de uma coisa que eles queriam, que me obrigaram a fazer contra o Zé Dirceu, né, eles me passavam coisa que combinavam lá. Vamos falar isso daqui para criar na opinião pública, né, já massacrar o cara na opinião pública. Aí vinha no Jornal Nacional, aí vinha no Antagonista, aí vinha alguns jornalistas dos jornalões aí do país. Eles tinham uma gama de jornalistas, exploravam o meu relacionamento nisso daí também com alguns. Então me passavam coisa para que eu vazasse e que isso daí se tornasse público para ficar a pessoa ficar massacrada na opinião pública e para que ninguém reformasse uma sentença dele, alguma coisa. Isso é o método que ele usou. E o Merval Pereira, entendeu? Fala uma bobagem
ele pinça uma coisa de uma pesquisa totalmente fajuta que fizeram, totalmente comprometida no seu questionário, se você vê, isso daí é em resposta, entendeu, ao ataque do Lula a Israel em relação à Palestina. Assertivamente ele fez o ataque, falou que aquilo é genocídio, está escalando para um holocausto, né, do povo palestino através de quem já sofreu mesmo, sabe? Então está acontecendo isso, e isso foi e a ligação da comunidade judaica no Brasil com os marinhos é muito grande, é histórica, entendeu? E eles fizeram essa pesquisa aí direcionada justamente para isso daí, sabe? Colocaram lá a pergunta mais indecente que eu já vi. Você acha que o Lula é inocente ou ele é culpado e deveria estar preso, sabe? Isso é direcionado, aí empata com 43. Nossa, aquilo é uma vergonha. É uma vergonha. E o Merval esquece de falar a pesquisa que saiu antes, onde põe o Sérgio Moro com a personalidade mais rejeitada no país, com 68%, né? Na frente de Bolsonaro, na frente de todos, né? Ele é a figura mais rejeitada. Ou seja, a Globo usa os instrumentos dela para chantagem. Eles não estão satisfeitos com a posição do Brasil, e é claro, é visível, entendeu? Em relação a Israel. E aí eles começam a fabricar esse tipo de pesquisa para começar a tentar mexer na opinião pública, né? E uma coisa que é cara para o Lula, que é a Lava Jato, que eu sei, prendeu ele com um monte de coisa forjada pelo domínio do fato, sem prova nenhuma, né? Com essa quadrilha aqui de Curitiba, e que agora a Globo tenta defender através do Merval, que sempre foi uma pessoa que estava desde a época do golpe, que se fazia, que se estudava com o PT, com a Dilma, com todo mundo, o Merval estava desse lado. Então, a Globo não faz jornalismo, entendeu? A Globo tem lado, ela escolhe lado, e ela faz o proselitismo dela do jeito que ela quer. E agora ela aproveitou esses 10 anos da Lava Jato para botar o Lula tipo, amigo, você está falando muita coisa aí, mas você está numa corda bamba, entendeu? Você tem um monte de processo de impeachment lá, que a qualquer hora eles podem fazer a mesma coisa, eles começam a criar um clima contra o presidente, entendeu? Para que o Congresso seja motivado, porque aquele Congresso que está lá, se deixasse, entendeu? Se o Lira fizesse uma faísca assim, eles fazem o impeachment do Lula, você pode ter certeza. Eu sei o que muitos pensam lá. São mais de 350 deputados de conservadores de partido de direita, ultradireita lá, que fariam qualquer coisa para isso daí. Então, a Globo sempre tem que estar de olho no que ela faz, porque essas coisas eles colocam um estupinzinho ali, entendeu? Muito curto, e começam nessa batalha. Eu vejo jornais todos orquestrados, batendo no mesmo ponto contra o governo Lula, e isso daí a esquerda tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque eu falo e repito. O Lula está aí não porque o mercado gosta dele, não porque a Globo gosta dele, os jornais gostam dele, nada disso. Entendeu? Ele está aí porque eles odiavam o Bolsonaro. E não gostam dele também, não gostam do PT. Né? E se tiver uma oportunidade para eles darem uma rasteira nele, entendeu? Usando esse Congresso conservador e tudo, e a maneira que eu acho que a esquerda está errando em muito, entendeu? A avaliação deles do momento que está passando o país, né? Eles criam um ambiente favorável para que essas coisas comecem a se dar no Congresso. Não pode se ignorar esses movimentos de rua, entendeu? Tentar, isso não tem importância, tem sim, isso daí é caixa de ressonância lá dentro do Congresso, você já começa a ver que começa a entrar um monte de projetos de anistia, começa a pressionar o presidente da casa, esses grupos começam a se juntar, isso daí é complicado. Eu acho que há um movimento aí que a esquerda tem que olhar, abrir mais a visão dela, porque tem um movimento que eu não acho aconselhável ignorar. É o que eu penso, Miguel. Uma coisa que eu tenho notado também é que a mídia está... Esses 10 anos da Lava Jato, ela está voltando a ativar
né, os seus dispositivos lavajatistas. Né? Por exemplo, tem a matéria agora na Folha, né? Prejuízo bilionário gera desconfiança com retomada de obras da Petrobras pós-Lava Jato. É lógico. Típico de coisa isso aí dá um gatilho. Né? Isso é orquestrado, Miguel. Isso é orquestrado, Miguel. Miguel, isso é orquestrado. Se a esquerda não perceber isso, o presidente Lula não perceber isso, entendeu? Vai cair numa esparrela como a Dilma caiu. Eles ficam provocando o tempo inteiro para ver se ele briga com o Arthur Lira, para que você faça alguma coisa, joga o Renan Calheiros no meio, porque sabe que é uma coisa incompatível os dois lá em Alagoas, e o Renan pressionando do lado, o outro de outro, eles ficam fazendo essa cisânia dentro do governo para ver se tem um estopim aí para começar uma coisa para desestabilizar o governo, Miguel. Essas coisas da Lava Jato, eles estão usando isso, o Merval é artífice disso, e outros mais, entendeu? Começam a mesma coisa. Então, tem gente que ainda tem isso. E ontem eu falei sobre uma coisa, Miguel, de uma pessoa que eu estimo muito, muito. Uma pessoa que, para mim, é uma pessoa com uma capacidade intelectual incrível, competência jurídica, é uma pessoa sensata, tudo bem. Só que ele teve aqui em Curitiba a semana passada, que foi o ministro, o ministro Barroso, né, que é o presidente do STF, presidente do CNJ, e ele aqui chegou a dar um recado, falando com as pessoas em relação a Gabriela Hart, que está sendo julgada hoje, né, pelo CNJ. Ele falou que ele recomendava ao CNJ um pouco de empatia com ela, sabe? E eu acho que o tipo de uma coisa vindo do presidente do tribunal, que é uma pessoa, para mim, acima de qualquer outra pessoa intelectualmente, tudo. É uma pessoa sensata, só que ele pede um pouco de empatia em cima de uma pessoa que não teve empatia com ninguém. Eu não falo só do meu caso, entendeu? Não é questão de empatia, ela é criminosa. Ela usou da justiça para cometer crimes. Só no meu processo, eu pedi até para que o ministro, pedi ontem, para que o ministro desse uma olhadinha só, em 15 minutos de uma audiência minha com ela, com o Ministério Público, os crimes que ela cometeu ali, tentou jogar por baixo do tapete, em retaliação tentou fazer uma coisa comigo, entendeu? E a minha família é terrível, ela tentou fazer, que você não encontra amparo no nosso ordenamento jurídico em nada do que ela fez. Se ele olhar 15 minutos ali, ela vai ver que não tem empatia, tem uma quadrilha aqui no Paraná. Então, quando você pede empatia para quem cometeu crime com o presidente Lula, cometeu crime com dinheiro, cara da Lava Jato, mexido indevidamente pelo Moro e por todos aqui que passaram pela vara da Lava Jato, sabe? E pedir empatia numa hora dessa é querer fazer o seguinte, ter empatia com Israel, que está massacrando o povo palestino. Não dá para ter empatia com quem massacra alguém, com quem faz isso. E ela usou justiça para massacrar, para perseguir pessoas, inclusive o presidente Lula. E quando se fala numa coisa dessa, eu fico preocupado que o ministro Barroso, entendeu? Era uma pessoa que defendia muito a Lava Jato, sabe? E aí eu vejo essa coisa de que começam os jornalões, começa a Globo, começa tudo a se fazer, e a hora que se pede empatia, vindo do ministro Barroso, que é uma pessoa ultra coerente, eu acho que tem alguma coisa aí errada que no momento que está se julgando os crimes da Lava Jato, eles estão enaltecendo algumas coisas e colocando em dúvida outras, entendeu? É isso aí que a gente precisa permanecer atento. Então, essa reação, essas coisas usando os 10 anos de Lava Jato, tem a ver também, entendeu? Tem muito a ver em como minar a presidência do Lula. Eu acredito que isso aí começa a pegar embaixo. É uma coisa cara, com ele foi preso indevidamente 2 anos, e quando se coloca que a população está dividida meio a meio, que ele deveria estar preso, não na presidência, que ele é inocente, isso, né? E contratada pela Globo News, na hora que ele se posicionou contra o que eles apoiam, que é Israel, tudo isso tem que se olhar com uma lupa, tem que se olhar, porque você mesmo percebe já como jornalista
que essas noticiazinhas aí, né, que parece que não tem efeito nenhum, elas estão colocando em dúvida alguma coisa, estão colocando em dúvida o governo dele de novo, como se ele estivesse começando, né, a reincidir no que levou ele preso. Essas coisas tem que tomar muito cuidado, Miguel. Eu acho que está todo mundo muito focado em criticar o Bolsonaro, se ele vai preso por isso, por aquele outro, né? Enquanto isso, estão fortalecendo ele demais em tudo, fortalece a direita, fortalece ele, o candidato dele, os candidatos dele para a eleição de 2024, e, ao mesmo tempo, tento começar a corroer, né, a credibilidade do governo e a credibilidade do próprio presidente. É assim que eu enxergo, Miguel. Entendeu? Eu não vejo teoria de conspiração, não vejo nada, mas como eu participei dos bastidores da Lava Jato, eu participei dos bastidores da derrubada da Dilma, do impeachment dela, tudo, então eu começo a ver o mesmo modus operandi das coisas aqui que não são isoladas e têm método. Entendeu? Começa a se minar a credibilidade primeiro para depois implantar o que eles querem. E como eu acho que eles não gostam, eles detestam o Bolsonaro, não gostam do Lula, né? O sonho deles era ter o Alckmin como presidente do país, era o candidato deles. Como não deu certo, o Bolsonaro ganhou, aí empurraram ele goela abaixo da esquerda, né? Nesse acordo que fizeram para apoiar o Lula, para todo mundo, para tirar o Bolsonaro, empurraram o cara de direita lá dentro. Entendeu? Que teve que fazer, né, uma modificação na sua vida inteira para se ajustar nisso, mas é uma pessoa que sempre teve, né, teve o olhar muito bom dessa direita, dessas pessoas, e está lá dentro. Quando eles começam a minar o governo do Lula com essas coisas, para mim, orquestradamente, usando a Lava Jato, eles começam a fazer isso em ano eleitoral, que é um ato preparatório para 2026. E, para mim, o que eles querem fabricar, na verdade, com a inadimplência do Bolsonaro, porque eles acham que o Bolsonaro perde a eleição para o Lula, eu também acho, entendeu? Que é o único que perde a eleição para o Lula é o Bolsonaro. Eles estão começando a construir uma candidatura em cima do Tarcísio. É a candidatura do status quo inteirinho, entendeu? Para mim é o Tarcísio, que seria um candidato muito mais forte que o Bolsonaro para enfrentar o candidato da esquerda ou o próprio Lula em 2026. E a base disso é 2024. Eu começo a analisar a coisa como um todo, né, que há um movimento aí de começar a corroer a credibilidade do presidente, pelo menos para deixar ele nas cordas, entendeu? Se defendendo disso, e estão usando a Lava Jato nesse momento para isso. Mas, Tony, por sua experiência, né, você já foi deputado, por que você acha que o Tarcísio é tão forte assim? Você não acha que falta ele um pouco também de penetração popular, que isso seria um problema? Qual a sua opinião? Veja, se você olhar como que as coisas se formam, né, como que as eleições, como que elas se dão, né, o que eles fizeram? Eles apostaram num projeto lá atrás que era contra o PT. E eles jogaram tudo numa aliança enorme que fizeram em torno do Alckmin. Entendeu? E aí vem o Bolsonaro correndo por fora, né, com uma pauta estapafúrdia que todo mundo não acreditava, que era uma coisa extremista, que era restrita a 12% da população, e todo mundo ignorando isso daí. Entendeu? E a gente não pode, a gente tem que entender o seguinte: o país, nós somos um país dividido entre 33, não sei quanto por cento, né, de esquerda, que se diz esquerda, 33,tanto que se diz direita, e tem uma coluna do meio que pende para o lado ou que eles querem, ou menos pior, alguma coisa assim. Esse lado aí, essa coisa, eu acho que foi um erro grave do presidente Lula ter criticado quem estava na manifestação lá do Bolsonaro, como se todos que estivessem ali apoiassem o golpe. Eu acho que ali tinha muita gente que não tem nada a ver com o Bolsonaro, entendeu? A maioria do povo brasileiro também não gosta dele, sabe? Então, ali tem muita gente que está olhando e vendo, né? Já que ele está fora, quem que está com ele, quem está fazendo, quem que representa o que ele pensa?
O bolsonarismo, né, ele está em cima de uma pessoa, se personificou em uma pessoa do Bolsonaro, porque eles falavam que a população queria ouvir, entendeu? É contra o politicamente correto, tudo isso daí, né? Mas só que ele não era moderado, mas eles jogaram tudo nele, derrotaram, né, tiraram primeiro no tapetão, tiraram o Lula, né, da eleição, colocaram um candidato que era apoiado pelo Lula, tudo Haddad, mas que também não tinha essa penetração, era esquerda, ele não teve o apoio, e o Alckmin ficou patinando nos 4%, e na época, para se derrotar o PT, então que se vai o Bolsonaro, mas que ninguém pode alegar que ninguém sabia, né, o quão extremista ele era e as ideias dele. Se tem uma coisa que ele foi, como presidente, ele continuou sendo autêntico. Ele mostrou o que ele era. Pode-se gostar dele ou não, mas quem elegeu ele deveria saber o que ele pensava. Ele continuou fiel aos seus princípios, estava lá, né? E o Alckmin patinou e não deu certo. Aí fizeram o quê, Miguel? Aí eles fizeram uma coisa contrária. Como estavam todos, né? O país estava... o Bolsonaro conflagrando o país contra esse STF, contra isso, exército, isso, aquele outro, contra tudo, era briga o dia inteiro. Aí todos fizeram assim, não, vamos ter que fazer alguma coisa para pacificar. Então, o que é? A única pessoa que se mostrava nas pesquisas, Miguel, por isso te falo, eu trabalho muito em cima de pesquisa, eu estudo isso, por isso que eu vejo o que eles estão fazendo aí agora, que tem método, né? Então, quando você via as pesquisas, só tinha um candidato que ganhava do Bolsonaro a eleição. Era o Lula. Não tinha ninguém da esquerda, direita, centro, isso, aquele outro, tal, Moro, e lá, nada se ganhava dele. Entendeu? Nada. Quem ganhava era o Lula. Aí se começou a formar uma frente, né? E isso começou, eu participei de várias reuniões, de uma frente já em 2019, né, para se ajustar alguma coisa entre trazer o Lula de volta para tirar o Bolsonaro de qualquer jeito do poder. Era isso que começou um movimento forte, né? E aí fizeram o quê? Juntaram, botaram... Esse xadrez demorou 3 anos para ser montado, entendeu? Onde depois veio o Alckmin, que era uma pessoa totalmente... é o que eles queriam, mas na verdade ele não tinha voto, só o Lula tinha para isso. Aí que colocaria ele numa forma, né, de amenizar um pouco o discurso de esquerda do Lula, essa rejeição. Colocaram ele em São Paulo, que foi uma jogada de mestre, que ele tinha uma boa penetração lá também, no interior, tudo para se equiparar um pouco com o bolsonarismo, né, e fizeram uma aliança enorme, né, e ganharam por muito pouco do Bolsonaro. A gente tem que pensar isso, né? Menos de 2 pontos de diferença no país, né, de 200 e tantos milhões de habitantes. Então, veja, hoje você pode perceber aí o que eu falei aquele dia na nossa entrevista um pouco para você, Miguel. Você pode perceber que as pautas, né, progressistas no Congresso não passa nenhuma. Nós temos um Congresso inteiro como um todo conservador ou ultraconservador como jamais tivemos. Entendeu? Eles impõem derrota às pautas progressistas todos os dias e ameaçam todos os dias. O presidente sabe que não tem base no Congresso. Não, o Arthur Lira, que muitos criticam da esquerda, tal, ele é o que segura essa base aí, para falar a verdade. Porém, é aquilo que eu também comecei a falar com vocês aquele dia, hoje com esse negócio de liberação das emendas impositivas, tudo isso, eles pouco precisam do governo para defender as causas do governo e continuam impondo derrotas ao presidente e às pautas do governo. Tá? Então não se pode criar... eu vejo aí que a imprensa começa a criar essa cisânia entre governo e deputados, senadores, Bolsonaro, isso tudo aí, e essa cortina de fumaça de ficar falando o tempo inteiro do Bolsonaro, mas, na verdade, eles estão corroendo a imagem do presidente. E o Tarcísio, você pode falar, é uma pessoa que não tem a penetração disso tal, ou não, mas se juntar uma aliança grande em torno dele, como o cara juntou-se com o Lula, entendeu? E ele governando o maior estado do país, e se ainda
E se ainda tivesse, se o Nunes ganha a eleição em São Paulo, essa máquina toda trabalhando para eles, entendeu? Fica difícil uma aliança dessa ser derrotada, entendeu? Enquanto que o Bolsonaro seria facilmente derrotado pelo Lula pela própria rejeição dele. E a gente não pode esquecer que na sociedade tem uma coisa embutida, Miguel, tem um antipetismo enorme. Né? A única pessoa que ultrapassa isso daí é o presidente Lula. Né? Quando você vê pesquisas atuais que coloca lá para disputar qualquer um da esquerda com esse, com o Bolsonaro, com o Tarcísio, todos perdem, menos o Lula. O Tarcísio já ganha de um monte de gente, entendeu? E se você vê aí, pelo que eu estou vendo essas pesquisas aí, essa coisa que fica minando o Lula já tem um certo movimento que você vai ver em pesquisas dessa semana que estão aí já declaradas que eles estão fazendo, Datafolha e outras coisas, uma queda da avaliação do governo Lula em algumas causas, entendeu? E o que está preocupando a população de novo, e isso está respingando muito no governo Lula? Segurança, entendeu? Assaltos, a classe média incomodada com essa coisa de roubo de celular. Eles estão juntando aquela fala do Lula, prendeu uma pessoa porque roubou um celular. A direita está aproveitando esse tipo de coisa para pegar essas coisas que estão aumentando muito, o roubo disso em São Paulo, em todas as capitais, em todos os lugares, roubo de celular. Então, eles estão usando isso daí para começar a corroer a imagem do presidente. Essas coisas, hoje está voltando essa coisa da segurança incomodar muito as pessoas. Aí eles ficam batendo nessa coisa da fuga que teve lá em Marajó, com essa que teve no Mato Grosso, como se isso daí o presidente pudesse impedir de alguma maneira, tivesse culpa. Não, mas a imprensa está jogando tudo isso daí porque eles têm pesquisa também e sabem que isso daí está influenciando, está correndo a imagem do governo. E se apostando nisso daí, se apostar num candidato, Miguel, 3 anos antes da eleição, num estado forte como São Paulo, entendeu? Eu falei para você lá atrás, Miguel, que eles iam ter o candidato, se eles se juntassem em torno do Nunes lá, dificilmente, né, é uma pessoa desconhecida, tudo, como era, né? E se você for ver pesquisa hoje, eles já têm um empate técnico e no segundo turno ele já ganha do Boulos. Por quê? Por causa da rejeição do Boulos. As pesquisas mostram isso. Então, a gente tem coisa científica que a gente pode analisar previamente. O Tarcísio tem 3 anos para construir a imagem dele. Vai construir aquele negócio. Outra coisa que apresenta é com uma segurança, Miguel. Com uma segurança. É uma coisa que está preocupando a população novamente muito. Entendeu? O que faz, se você vê nas pesquisas que está voltando, aquele discurso do Bolsonaro que o Tarcísio não faz, que não é radical, que elegeu o Witzel no Rio de Janeiro, que elegeu o Bolsonaro, todo mundo, aquilo que bandido bom era bandido morto. Né? E agora eu vejo isso em pesquisas agora, o Tarcísio só não usa isso. Aí a esquerda combatendo polícia, a morte disso, que a morte do Tarcísio e tal. Em vez disso daí prejudicar o Tarcísio, entendeu? Isso começa a crescer ele de uma maneira que ele já cresceu 6, 7 pontos, entendeu? Desde o ato do Bolsonaro até agora, ele já cresceu, o Nunes cresceu também, todos, e a gente não se dá conta disso. Eles trabalham, a gente acha que eles são estúpidos, que falam bobagem, tudo isso daqui, e a gente está combatendo o Bolsonaro, enquanto que eles têm pesquisas quantitativas e qualitativas todas as semanas, de todos os locais do Brasil, para se prepararem para elegerem prefeitos e vereadores pelo país inteiro, que o Bolsonaro vai correr junto com eles. O Bolsonaro está se recuperando, o bolsonarismo não acaba porque é uma ideia personificada no Bolsonaro, e essas coisas a esquerda está abandonando as pautas dela, tem um monte de pauta que não se mistura e não focam em uma só, enquanto eles estão começando a focar de novo. A sua pergunta, o Tarcísio tem chance de penetrar isso aqui em 3 anos, sendo ainda agraciado pelo que a esquerda tem feito, né, e criticando que para ele é ótimo, vai botando azeitona na empadinha dele. Ele é uma pessoa muito forte, e se tiver o apoio do Bolsonaro, mais forte ainda. E se o Bolsonaro vier a ser preso, vier a ser isso daqui, o Tarcísio se torna imbatível.
entendeu? Porque essa coisa que o Lula sofreu também, né? Foi vitimizado na época pelo que fizeram com ele, que a Lava Jato fez tudo, eles estão tentando desconstruir tudo isso, né? De novo, você já percebeu isso, que eles estão fazendo, e estão construindo uma nova coisa em cima de uma pessoa que tem chance. Quem tem chance? Eles tentaram isso com o Dória também, com a vacina, com isso, tal, só que o Dória era um neófito político e um traidor, igual o Moro, né? E em política, traidor não vai para frente. Tem uma coisa que povo não perdoa, é político traidor, entendeu? O Alckmin trouxe o Dória para ser prefeito, para ser isso aqui, daqui a pouquinho se tornou o maior adversário por vaidade e por insanidade, se tornou o maior detrator nos bastidores e competindo com o Alckmin, entendeu? Seu eleitor não perdoou, mas maculou de maneira indelével a política, né? A maneira que ele fez política, como maculou também o Alckmin, que acabou sendo prejudicado na eleição, nessa divisão que fizeram, tal. Ele não saiu, o Bolsonaro ganhou. E agora fazem isso com o Tarcísio. E o Tarcísio mostra o quê? Mostra que não trai, está fazendo o caminho inverso do Dória. É isso que a esquerda tem, e o campo progressista tem que ficar de olho. O Tarcísio está seguindo uma cartilha que é o que as pesquisas mostram, tá? E ele faz o quê? Ele abraça o Bolsonaro, ele fala que o Bolsonaro ele só está lá, ele não era ninguém, e ele está ali por causa do Bolsonaro. Essas coisas é caro para a população, Miguel. Essas coisas preparam a base, né? Vai estofando a imagem dele, do cara que sabe, mesmo Bolsonaro em dificuldade, ele ficou do lado, subiu no palanque do cara, chama o cara para pernoitar, para passar dias no Palácio Bandeirantes. É essa imagem que está se fazendo. E do cara que faz obras, entendeu? Que não se mete em política, ele vai lá, abraça o presidente Lula, ele está com o presidente Lula quando tem uma calamidade, ele está junto com o presidente, mas não se descola nunca da pessoa que colocou ele na política, agradece, e esse tipo de coisa se faz com o tempo, Miguel. Essas coisas se fazem com o tempo. Eles vão estofando essa imagem do candidato, entendeu? E, ao mesmo tempo, corroendo a imagem do que poderia ser o adversário dele, como estão fazendo com o Lula, e nesse momento, agora, usando a Lava Jato para isso. É o que eu percebo, Miguel. Muito bem. Tônia, tem que parar aqui nosso... Eu só quero saber o seguinte, eu estou falando com você só ouviu o que eu falei, né? Eu quero saber de você, essa análise que eu estou fazendo para você, até com a minha experiência de tudo que eu vejo. O que você pensa disso? Um minutinho para mim, só para eu saber, Miguel, porque eu estudo isso, eu me debruço nisso daí, vejo pesquisa o dia inteiro, né? E vejo que a esquerda está desordenada ainda, Miguel. O campo... Não, tá bom, deixa eu então responder você, fazer minha análise. Eu também estudo pesquisa há muitos anos, né? Eu acho que é muito perigoso. Eu acho que o Tarcísio de Freitas é um candidato muito perigoso porque ele consegue penetrar num centro político que o Bolsonaro perdeu, né? E ele tem uma imagem de gestor mais racional, coisa que o Bolsonaro perdeu essa imagem também. O Bolsonaro ele passa a imagem de uma pessoa completamente desequilibrada, irracional, né? Então isso aí beneficiou muito o Lula. O Lula pegou isso, não, eu sou racional. Né? Claro. A pessoa fala, disputa entre civilização e barbárie. Na minha opinião, ficou meio que uma disputa também entre a razão e a loucura, né? O Bolsonaro, insano, não se vacinou, assim, não dá nem para conversar com uma pessoa com esse nível de negacionismo, né? Perfeito. Conseguiu até fugir da dicotomia, dessa clivagem direita-esquerda, em função do Bolsonaro, porque, pelo menos como eu entendi, a gente sempre entendeu a direita ou a esquerda, a questão de vacina, de ciência, fora do debate. Isso aí qualquer um defende isso. Tem outros assuntos, programa social, né? Outras coisas. Isso. Que o Woody Allen falava, né? O uso dos impostos, né? O debate sobre como a gente vai usar os impostos, que o Woody Allen falava que a diferença entre esquerda e direita era um pouco isso. A diferença sobre onde vão ser aplicados os impostos. Mas doutor, eu tenho que receber meu outro convidado aqui. Então, eu vou liberar você, mas você é de casa, a gente chama você para vir aí
Eu só acho que a esquerda, viu, Miguel? Eu só acho que a esquerda tem que ficar mais de olho nessas coisinhas que estão começando a minar e usar essas coisas para tirar a credibilidade de quem tem o cacife político. Hoje no Brasil só tem 2 com cacife político, infelizmente. Entendeu? Ou é o Lula ou é o Bolsonaro. Ninguém cresceu nesse meio aí e essa eleição vai depender da credibilidade dos 2. É isso que eu penso, Miguel. Tá ok? Valeu. Um forte abraço, boa semana para você. Outro para você, Bruno. Tchau, tchau.